sem saber. Porque dentro da simplicidade do coração dele, que ele entendera Deus na sua existência, ele assim passava para as pessoas que estavam perto dele, sem se importar muitas vezes com o frio, com a sede, com o cansaço, com as dores do corpo, mas olhando à sua volta, vendo pessoas que estavam ali, que precisavam de um aconselhamento, de um abraço, de uma palavra, de uma referência, ele estando na mesma condição daqueles que estavam ali junto. Agora nós vemos aqui algumas passagens que falam em Atos 12, Atos 6. Atos 6 é quando Herodes manda prender Tiago e Pedro e manda decapitar Tiago, e parece que o povo ficou muito alegre com a morte de Tiago, que era irmão de João, e no outro dia já estava preparando a morte de Pedro. E Pedro, já sabendo que estava morto Tiago, ele pegou, deitou e dormiu dentro da cadeia. Ele confiou na mesma sorte, talvez, que morto estivesse, vivo estaria com o Senhor. E se vivo estivesse, vivo estaria com o Senhor. Virou para o canto e dormiu, pegou um sono pesado. Diz as Escrituras que um anjo vem e cutuca ele, acordando ele: Pedro, te acorda, eu já abri a cadeia da prisão para te sair, porque tem uma igreja que está orando por ti. Os teus irmãos, os teus amigos, os teus companheiros estão orando por ti. E Pedro não sabe se está acordado, se está dormindo, sonâmbulo. Ele pega, levanta-se daquele local e sai. Quando ele vê, está lá fora, no pátio. Depois ele vai na casa daqueles irmãos que estavam em oração, ele bate na porta, vem uma menina atender, ela ouve a voz de Pedro e diz: o anjo de Pedro está aqui. Ela diz assim: o anjo do Senhor estava ali, Pedro, fazendo uma prefiguração que fosse um espírito, não era o Pedro que estava ali. E eles ficaram atemorizados. Ele bateu de novo, disse: não, sou eu mesmo. Aí foram abrir, aí ficaram alegres, ficaram felizes vendo que era Pedro que estava ali com eles. Aí tem outro momento que aparece em Atos 6, 7, e dá sequência até do primeiro versículo de Atos 7, do 1 ao 60, fala sobre um momento de Estevão, que tinha se separado para ajudar as viúvas, os órfãos, os gregos, né, os hebreus, no trabalho. Aqueles que ensinavam, aqueles que davam pão, aqueles que davam alimento, aqueles que davam a palavra, aqueles que davam no caminho, ensinando e ajudando as pessoas. Estevão era um, cheio do Espírito Santo. E por ele falar a verdade do Evangelho, naquela ocasião, ele foi levado diante dos seus algozes, e um desses que está ali me aparece Paulo. E no momento que Estevão está sendo julgado pelos judeus, para que fosse morto, levantando falso testemunho contra a vida dele, ele falando de coisas espirituais, dizendo: vocês mataram os profetas, mataram a Cristo, aquele que veio para falar daquilo que já estava narrado pelos profetas, vocês mataram e mataram ele, e não está sendo diferente agora. Pegaram pedras e mataram ele também a pedrada. Diz que o rosto dele resplandecia que nem um semblante de anjo. E ele falou a mesma palavra que Jesus falou na cruz, que perdoasse todos aqueles que estavam fazendo aquilo, porque não sabiam o que estavam fazendo. E quem segurava as vestes desse homem era Saulo, ou lá na frente Paulo, que naquele momento era um perseguidor de cristãos. Então nós temos várias narrativas que falam nos textos sagrados de homens que fizeram alguma coisa, que passaram na sua trajetória de vida e que tiveram um momento de angústia, apertados pelas outras pessoas, pelos julgadores, pelas pessoas da sociedade, e foram levados no momento ao cárcere. Paulo, quando tem esse encontro com Jesus no caminho para Damasco, depois lá propriamente dentro da cidade de Damasco, quando ele começa a falar dessa conversão para os outros, ele é perseguido. Aí os outros são apóstolos de Cristo, que Cristo já tinha sido morto, estava ressurreto, vivo para todo sempre, ajudam ele numa fuga, amarrando ele num cesto, em corda, descendo pela muralha de Damasco, para que não fosse preso e morto. Então ele escapa de uma dessas ocasiões de ser preso. Então a vida de Paulo tornou-se ser perseguido. Mas agora tu era um perseguidor
agora tu vai ser tornado um perseguido. E Paulo, quando nessas cartas que ele escreve, das 15, quatro delas ele está preso em Roma. Numa das últimas que ele está preso, ele está em prisão domiciliar, ou seja, ele dormia numa cela e de dia ele tinha liberdade de andar na cidade, vigiado. Então, quando ele estava escrevendo as cartas para Timóteo, na segunda carta de Paulo, que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, verso 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora está me reservada a coroa da justiça e da glória, não somente para mim, mas todos aqueles que perseverarem até o fim. E eu estou perseverando. Então teve momentos difíceis para Paulo, e nesse momento, quando Onésimo, que foge da Ásia Menor, na cidade de Éfeso, e vai estar em Roma, sabendo, e daqui a pouco ele sabe que Paulo está lá, ele vai visitar Paulo na prisão, e começa a pedir, falar com o Paulo, e Paulo começa a falar com ele, daí Paulo narra aqui assim: gerei um filho nas minhas prisões. Ou seja, lá dentro da prisão, ele recebendo a visita de Onésimo, ele convence Onésimo, a qual já tinha convencido Filemão pelo Espírito Santo, de que Cristo era a solução, de que Cristo era o caminho, de que Cristo era a vida,